Durante a Grande Depressão, uma crise econômica que devastou os Ismawa entre 1929 e 1939, muitos americanos enfrentaram dificuldades extremas, como desemprego em massa, pobreza e falta de oportunidades. Esse cenário criou um ambiente de desesperança, onde a desconfiança em relação às instituições, como os bancos e o governo, era intensa. Bonnie e Clyde, apesar de serem criminosos violentos, foram vistos por alguns como figuras desafiadoras, que enfrentavam diretamente um sistema que parecia esmagar os mais pobres, assaltando bancos que na época eram vistos como os vilões da sociedade por despejarem famílias e contribuírem para a miséria generalizada. Eles conquistaram uma aura de anti-heróis. Bonnie Parker nasceu em Rowena, Texas, em 1º de outubro de 1910. Desde cedo, ela demonstrava talento e interesse pela escrita, especialmente por poesia. Sonhava em ser atriz ou poeta, e sua vida era comum até seu primeiro casamento, aos 16 anos, com Roy Thornton. No entanto, o relacionamento não deu certo, e Roy acabou preso, o que deixou Bonnie desiludida. Em 1930, ela conheceu Clyde Barrow, e sua vida mudou drasticamente. Encantada por ele, Bonnie logo se juntou a Clyde no caminho do crime, apesar de sua natureza inicial mais sonhadora. Clyde Barrow, nascido em 24 de março de 1909, em Tellico, Texas, cresceu em uma família pobre de fazendeiros, que eventualmente se mudou para Dallas em busca de melhores oportunidades. A vida de Clyde foi marcada pela miséria e dificuldades financeiras desde cedo, o que o levou a entrar para o mundo do crime ainda jovem, cometendo pequenos furtos e roubos. Ele foi preso pela primeira vez aos 17 anos, e suas atividades criminosas se intensificaram com o tempo. A passagem de Clyde pela prisão o endureceu e o transformou, e após ser libertado, ele decidiu não voltar a uma vida normal, mas sim continuar sua carreira no crime. Quando Bonnie e Clyde se encontraram, o destino de ambos se uniu em uma trajetória de assaltos a bancos, roubos e uma violenta vida de fugitivos. Bonnie e Clyde se conheceram em janeiro de 1930. Em Dallas, Texas, em circunstâncias casuais, na casa de um amigo em comum. Na época, Bonnie Parker tinha 19 anos e Clyde Barrow, 20. Desde o primeiro encontro, houve uma conexão instantânea e intensa entre eles. Bonnie, que estava passando por um momento difícil após a separação de seu marido e a crise da Grande Depressão, sentiu-se atraída pelo carisma e pelo espírito rebelde de Clyde. Clyde, por sua vez, já tinha um histórico de pequenos crimes, mas sua criminalidade ainda não havia atingido o nível de notoriedade que mais tarde o tornaria famoso. Bonnie, fascinada pelo estilo de vida ousado de Clyde, rapidamente se envolveu com ele e começou a acompanhar suas atividades criminosas. Quando Clyde foi preso pouco tempo depois de se conhecerem, Bonnie o visitou frequentemente na prisão e até ajudou a planejar sua fuga. Ao longo dos anos seguintes, Bonnie tornou-se parceira fiel de Clyde em suas fugas, assaltos a bancos e confrontos com a polícia. Ela deixou para trás sua antiga vida e se entregou completamente ao estilo de vida criminoso de Clyde, criando uma lenda de amor e crime que se tornaria um dos capítulos mais famosos da história americana. Embora romantizados pela mídia da época, a realidade da vida de Bonnie e Clyde era marcada por violência e perigo constantes, com ambos cometendo inúmeros crimes e estando em fuga durante grande parte de seu relacionamento. Clyde Barrow começou sua carreira criminosa com pequenos furtos e assaltos, mas ao longo do tempo, sua ambição e violência aumentaram. Ele se tornou o líder da gangue Barrow, que incluía Bonnie Parker e outros criminosos, como seu irmão Buck Barrow, a esposa de Buck, Blanche Barrow, e o jovem cúmplice W.D. Jones. Juntos, eles realizaram uma série de assaltos a bancos, lojas e postos de gasolina em vários estados dos NCUA. O grupo operou principalmente no centro-oeste e sul dos Estados Unidos entre 1931 e 1934, durante os anos mais intensos da Grande Depressão. A gangue Barrow rapidamente ganhou notoriedade não apenas pelos roubos ousados, mas também pela violência extrema. Clyde e seus cúmplices matavam sem hesitação,
principalmente quando se tratava de confrontos com a polícia. Ao todo, estima-se que tenham assassinado pelo menos 9 policiais e vários civis durante suas atividades criminosas. A brutalidade de seus atos chocava o público, mas também despertava curiosidade, transformando-os em figuras midiáticas. À medida que a violência e a notoriedade da gangue Barrow aumentavam, as forças policiais de vários estados do Estados Unidos, junto com o FBI, intensificaram a caçada a Bonnie e Clyde. Eles eram considerados extremamente perigosos, e sua habilidade de escapar de emboscadas policiais só aumentava a frustração das autoridades. As forças policiais dos estados de Oklahoma, Texas, Louisiana, Missouri e Kansas, entre outros, trabalharam juntas para capturá-los. Em uma época em que as comunicações e a coordenação entre estados eram limitadas, isso representava um desafio enorme. Os Barrow e seus cúmplices estavam sempre em movimento, raramente permanecendo em um local por muito tempo. Eles roubavam carros, sempre modelos rápidos como o Ford V8, que Clyde preferia por sua velocidade e durabilidade, e mantinham-se nas estradas, frequentemente se escondendo em áreas rurais e afastadas para evitar a polícia. Apesar de estarem em constante fuga, a gangue de Bonnie e Clyde quase foi capturada diversas vezes. Em 1933, por exemplo, eles foram cercados em um tiroteio em Joplin, Missouri, onde 2 policiais foram mortos. Embora conseguissem escapar, deixaram para trás itens pessoais. A perseguição tornou-se ainda mais intensa quando Buck Barrow, irmão de Clyde, foi mortalmente ferido durante um confronto em Platte City, Missouri, em julho de 1933. Que mudaria tudo. Buck foi capturado, mas morreu pouco depois, o que eliminou um dos membros mais importantes da gangue. Bonnie e Clyde, porém, conseguiram escapar mais uma vez, embora gravemente feridos. As autoridades, cada vez mais determinadas, começaram a reunir informações detalhadas sobre os movimentos da gangue. Frank Hamer, um renomado policial e ex-Texas Ranger, foi chamado para liderar a caçada a Bonnie e Clyde. Ele e sua equipe, usando táticas de vigilância e informantes, monitoraram os movimentos do casal ao longo de meses. A pressão sobre o casal continuou a aumentar, e eles começaram a enfrentar dificuldades crescentes para encontrar lugares seguros para se esconder. Mesmo assim, Bonnie e Clyde mantiveram sua vida de crimes e violência, resistindo ao cerco policial até o momento final, em 1934, quando foram finalmente capturados e mortos em uma emboscada na Louisiana. Em maio de 1934, após meses de perseguição incessante, a caçada a Bonnie Parker e Clyde Barrow chegou ao fim. As autoridades, lideradas pelo policial veterano Frank Hamer, estavam determinadas a capturar o casal, que havia se tornado um símbolo nacional do crime e do desafio às forças da lei. Hamer, que havia sido contratado especialmente para rastrear e capturar Bonnie e Clyde, montou uma operação minuciosa, seguindo suas atividades e rotas conhecidas. A emboscada final foi armada com base em informações fornecidas por Henry Methvin, um dos cúmplices da gangue, que concordou em trair o casal em troca de imunidade. Methvin revelou que Bonnie e Clyde estavam planejando visitar seus pais no estado da Louisiana, o que deu a Hamer e à equipe policial a oportunidade perfeita para montar a emboscada. No dia 23 de maio de 1934, a polícia posicionou-se em uma estrada rural deserta perto da cidade de Siles, Louisiana. Sabendo que Bonnie e Clyde costumavam viajar em alta velocidade, os policiais armaram uma estratégia para surpreendê-los. Quando o Ford V8 do casal se aproximou, a polícia abriu fogo, descarregando uma intensa rajada de tiros contra o veículo. Não houve aviso prévio ou tentativa de rendição. A emboscada foi planejada para garantir que Bonnie e Clyde não tivessem chance de escapar, como haviam feito tantas vezes no passado. No total, cerca de 150 tiros foram disparados. O carro foi crivado de balas e Bonnie e Clyde foram mortos instantaneamente. Seus corpos estavam tão danificados que mal podiam ser reconhecidos, encerrando brutalmente uma vida de crime que havia fascinado e aterrorizado o público por anos. A morte de Bonnie e Clyde foi amplamente noticiada pela mídia, com imagens de seus corpos e do carro perfurado circulando por todo o país. Multidões se reuniram para ver os restos mortais e o carro destruído,
que logo se tornaram símbolos da violenta vida e queda do casal. Embora suas mortes tenham marcado o fim da carreira criminosa de Bonnie e Clyde, a lenda deles continuou a crescer ao longo dos anos, alimentada pela mídia, filmes e a cultura popular. Eles foram lembrados como figuras rebeldes, embora a realidade de suas ações fosse muito mais violenta e cruel. A história de Bonnie e Clyde se tornou um dos exemplos mais marcantes da romantização do crime na cultura popular. O casal, conhecido por seus assaltos e fugas, rapidamente ganhou uma aura mítica, sendo frequentemente retratado como um símbolo de rebeldia e desafio ao sistema, especialmente em uma época de crise econômica como a Grande Depressão. Um dos momentos mais significativos na construção desse mito foi o lançamento do filme Bonnie and Clyde, em 1967, estrelado por Faye Dunaway e Warren Beatty. O filme foi um grande sucesso e ajudou a consolidar a imagem dos dois como heróis fora da lei. A produção, inovadora para a época, misturou ação, violência e romance, de uma maneira que capturou o espírito da contracultura dos anos 60, ressoando com o público jovem que se identificava com a rebeldia contra o establishment. O filme foi pioneiro ao retratar a violência com mais realismo e, ao mesmo tempo, fez de Bonnie e Clyde ícones culturais, muito além de simples criminosos. No entanto, a mitificação de Bonnie e Clyde muitas vezes esconde o lado sombrio de sua história. Embora sejam lembrados como figuras românticas que enfrentaram o sistema, a realidade era muito mais brutal. A gangue Barrow, sob a liderança de Clyde, foi responsável por inúmeros assassinatos violentos, incluindo policiais e civis inocentes. Eles matavam sem hesitação, e suas ações deixaram um rastro de dor e destruição. Apesar da imagem de glamour que muitas vezes foi associada ao casal, a vida que eles levaram era cheia de perigos, desespero e violência. Bonnie, frequentemente retratada como a parceira apaixonada de Clyde, sofreu fisicamente ao longo dos anos em fuga, inclusive com graves ferimentos que a deixaram incapacitada em várias ocasiões. O casal, longe de ser invencível ou heróico, viveu de maneira precária, muitas vezes sem recursos básicos, e sua vida de crime foi marcada pelo medo constante de serem capturados ou mortos. Portanto, enquanto o legado de Bonnie e Clyde como símbolos de rebeldia e romance perdura na cultura popular, é importante lembrar que, por trás da mitificação, há uma história real de violência, dor e vítimas inocentes. O fascínio por eles reflete a complexidade da maneira como o crime e a rebeldia são retratados e percebidos pela sociedade ao longo do tempo.